Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de Flamengo 1, Fluminense 0. Apesar da vitória, acho que foi um jogo bem abaixo do Flamengo. É um exemplo disso, para mim, que ilustra bem a nossa dificuldade de finalizar. O primeiro chute, não foi nem chute, foi uma cabeçada do Danilo. A finalização no alvo foi aos 12 minutos do segundo tempo. Quer dizer, passamos o primeiro tempo todinho sem acertar uma finalização no gol do Fluminense. Isso aí é extremamente perigoso, extremamente ruim, né? Pela proposta de jogo do Flamengo e pelo que a gente espera que esse time possa fazer. Verdade que o Flamengo vem sofrendo com alguns desfalques. A cada jogo que passa, fica evidente a falta que o Gerson faz, evidentemente. Na lateral esquerda, teve que improvisar o Léo Pereira. E ali ele tem muita dificuldade de jogar, já que os laterais estão machucados. O Vinha não tem condições de jogar muitos minutos ainda. Na lateral direita, o Varela jogou de titular devido à negociação avançada do Flamengo pela venda do Wesley para a Roma. Na frente, o Felipe Luiz botou um ataque que seria Cebolinha, Plata e Luiz Araújo. Na minha opinião, no Flamengo ideal do início da temporada, que a gente imaginava, acho que nenhum dos três seriam titulares absolutos, muito difícil. O meu time, o meu ataque que eu teria entrado, se o Plata não tivesse machucado, seria o Plata pela ponta esquerda, que eu acho que o Plata rende muito mais na ponta do que jogando de centroavante. O Wallace de centroavante, ele já jogou assim no Sub-20, foi muito bem. O Wallace de centroavante tem a movimentação que o Felipe Luiz gosta, e desses aí é o que finaliza melhor. E na direita seria o Luiz Araújo mesmo. Então, o Plata sentiu o joelho, entrou o Wallace para jogar de centroavante, mas não por opção do Felipe Luiz, e sim por necessidade que aconteceu na partida. Aproveitando aqui esse gancho da escalação, uma coisa me parece muito contraditória nas falas do Felipe Luiz e do que acontece nos jogos, né? Ele fala que quem treina bem vai jogar, a gente não tem acesso aos treinamentos, só quando é passado pra gente, como foi a situação do Pedro. E outra coisa que o Felipe Luiz prega muito é que o campo fala, quem estiver jogando bem vai ter mais oportunidades. Ok, não me lembro da última vez que o Cebolinha jogou bem. Não podemos deixar de lado, claro, a lesão grave que ele tem, mas já está recuperado. Já está 100% recuperado. E já se recuperou há algum tempo. Então não dá para botar a culpa do baixo desempenho do Cebolinha na parte física ou na parte técnica, ele já está recuperado, já vem treinando há muito tempo. E o Cebolinha, mais uma vez, começa de titular e não acrescenta em nada. A minha grande questão é o Lohan, que é uma promessa de grande jogador, né? Tudo indica que vai jogar bem, a gente não sabe o tanto que ele vai render no Flamengo e tudo mais, mas tudo indica, pelo que ele já fez e faz nas categorias de base, que tem um futuro promissor. O Lohan não teve um milésimo da oportunidade que o Cebolinha teve. O Felipe Luiz desceu o Lohan para o Sub-20, alegando que ele não se dedicava nos treinos, não tinha intensidade nos jogos, tudo mais. Aí eu pergunto, abrir mão de uma promessa rubro-negra, que o Flamengo tradicionalmente revela bons jogadores. O moleque tinha 17 para 18 anos na época, né? Por que não insistir com o Lohan de ensinar para ele, cobrar dele nos treinamentos mais empenho, nos jogos, jogar com mais intensidade? Não é possível que um moleque de 18 anos não tenha preparo físico. O Lohan está arrebentando no Sub-20. De vez em quando passa jogos do Sub-20 do Flamengo no Sport TV, pode acompanhar, o Lohan é o destaque. Então o Lohan não teve um milésimo das oportunidades, da chance, da insistência que o Felipe Luiz tem com o Cebolinha. Outro que não tem tanta oportunidade quanto o Cebolinha é o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves, para mim, parece um ciclo vicioso
que acontece no Flamengo com alguns jogadores jovens. O jogador jovem entra, no caso o Matheus Gonçalves, faltando poucos minutos. Aí nesses poucos minutos, ele quer mostrar que ele tem talento e que ele tem valor, que ele pode estar ali no meio dos profissionais. Então o jogador, no caso o Matheus Gonçalves, arrisca, tenta jogadas de efeito para mostrar o serviço. Erra uma vez, erra a segunda. Como já entra na roubada, no final do jogo, muitas vezes, das vezes que o Matheus Gonçalves entrou, o Flamengo não estava bem, tal, tinha que buscar algum gol, a torcida fica impaciente e vaia. A torcida vaia, o menino sente, o treinador tira. Aí demora para colocar de novo. Então, eu percebo que isso é um ciclo vicioso, infelizmente, que vem acontecendo com o Matheus Gonçalves. Aí o Matheus Gonçalves pediu para jogar no sub-20, para não ficar parado. Se destacou muito nos 2 jogos, eu assisti o jogo. Atlético Mineiro e Flamengo sub-20, Matheus Gonçalves jogou bem. E no amistoso também contra o Bayer Leverkusen na Gávea foi o destaque. E o Matheus Gonçalves também não teve a mesma paciência, a mesma calma, as mesmas oportunidades que o Cebolinha teve. Então eu acho que isso aí é uma lacuna muito grande do discurso do Felipe Luiz com a prática, tá? Mas voltando para o jogo, o Flamengo, uma coisa me preocupa muito do jogo do Santos e para esse jogo do Fluminense. Parece que o time perdeu, na maior parte do jogo, aquele tesão que tinha de jogar, aquela vontade de marcar o adversário, de recuperar a bola. O Flamengo teve uma dificuldade nesses 2 jogos incrível, velho, de recuperar a bola, seja no campo ofensivo, seja no campo defensivo. Se a gente observar o jogo de ontem contra o Fluminense, a maioria das disputas no meio de campo o Fluminense ganhava, coisa que não acontecia antes. Então o que está acontecendo? É algum problema interno, sabe? O elenco está com algum problema, tem que conversar, porque não é normal, sabe? O Flamengo disputando a liderança do Brasileirão, porra, um jogo tão abaixo, 2 jogos seguidos tão abaixo, na parte da entrega, sabe? Marcação, vontade. Outro ponto que me deixa preocupado nesses 2 jogos é que o Flamengo perdeu aquela naturalidade de jogar. A gente assistiu os jogos do Flamengo antes do Mundial de Clubes, né? E inclusive no próprio Mundial de Clubes da FIFA, a gente viu o Flamengo jogando de uma forma natural. Isso quer dizer que o time está o quê? Bem treinado, os jogadores estão sabendo o que fazer dentro do esquema tático. Tecnicamente, os jogadores estavam bem melhor. Eu vejo também uma queda técnica, que é o que vai decidir o jogo. Então o jogo do Santos e do Fluminense foi um jogo sofrível do Flamengo, foi um jogo arrastado. Tudo com muita dificuldade. Tipo assim, não é possível que os caras destreinaram. Não é. Não é possível que os caras esqueceram o plano de jogo, a tática que o Felipe Luiz quer. Não esqueceram. Então o que está acontecendo? Essa questão de falta de vontade me pega muito, sabe? É inacreditável, com um jogador profissional, ganhando bem, ganhando em dia, jogando no Flamengo, tudo do bom e do melhor, Maracanã cheio, gritando por eles e fica perdendo todas as divididinhas no meio de campo. Isso aí é preocupante, já aconteceu outras vezes com outros treinadores e está voltando, querendo voltar a acontecer com o Felipe Luiz. A gente não faz ideia do que passa lá dentro, mas a impressão que dá é que faz uma reunião de porta fechada, sabe? Só os jogadores, o Felipe Luiz e os jogadores se cobrem, cada um bota o que está incomodando. Porque ontem eu vi jogador perder na corrida, baixar a cabeça, ao invés de acompanhar o seu marcador, deixar para o outro marcar. Isso aí me preocupa demais no Flamengo, da mesma forma que eu também passo, na minha opinião. O Flamengo não desaprendeu a jogar. Aquele jogo envolvente, de toque de bola, tudo programadinho, tudo certinho, não está tendo. O que aconteceu? Né? E o jogo foi o quê? Flamengo tocando bola para lá e para cá, sem poder ofensivo nenhum. Volto a repetir, nós não vamos conseguir chegar
muito longe com Cebolinha, Wallace e Luiz Araújo de titulares. E é o que tem de melhor no elenco agora. Vou falar do Pedro mais pra frente. Mas sabe, o Luiz Araújo é um bom coadjuvante. O Luiz Araújo é bom quando você tem atacantes bons no elenco, ele é mais um. Começa um jogo, entra no segundo tempo, mas não dá pra gente apostar todas as fichas no Luiz Araújo. O Cebolinha, pra mim, não tem condições de jogar mais do que 10, 15 minutos. O Wallace é um moleque novo, jogou bem ontem pra mim, gostei dele. Se movimentou, tentou jogadas, peitou o jogador do Fluminense. Outra coisa que me incomoda nesse Flamengo aí, desde o jogo contra o Santos, que os jogadores corriam lá pra dar a mãozinha pra levantar o Neymar. O Flamengo faz a falta, porra, os caras do Flamengo vai lá, levanta o jogador adversário, pede desculpa. Não tô falando que tem que brigar, dar pontapé, não. Bicho, fez a falta de jogo, falta de jogo. Vira as costas e vai pro seu lugar. Vira as costas e vai marcar. Porra, ontem o Jorginho, o Alan, todo mundo fazia faltinha de jogo normal. Aí ia lá, babar ovo do jogador do Fluminense. Porra, fez a falta? Vai pro seu lugar, vai marcar. Então, pra mim, falta nesses dois jogos entrega, sabe? Jogar no ritmo mais acelerado e, tecnicamente, muito mal os jogadores, né? E o que vai fazer a diferença é o desequilíbrio técnico para poder fazer gol. Isso é fato. Então, o Flamengo está padecendo disso. O elenco vem mostrando lacunas gigantescas, né? Então fica esse primeiro tempo que o Flamengo tem mais a bola, mas não finaliza nenhuma vez. Tem uma atividade que eu passo para meus alunos da educação física que chama o jogo dos 10 passes. Pode ser handebol, basquete, futsal. Se o time conseguir trocar 10 passes sem que o outro pegue a bola, marca um ponto. Se o futebol contasse gol assim, o Flamengo seria campeão de tudo. Trocar passe sem levar perigo para o adversário é a nossa especialidade. Não adianta nada. Toca a bola e não consegue finalizar. Um erro grave que aconteceu no Flamengo, mais uma vez, é a quantidade de erros de passes não forçados. O que são passes não forçados? São aqueles passes simples, que não tem ninguém pressionando o jogador do Flamengo. É aquele passe, o jogador do Flamengo está livre, levanta a cabeça e erra o passe. Aí toma contra-ataque. Foi assim que o Fluminense jogou. Falando do Fluminense, queria falar que o Renato Gaúcho, reconhecendo a grandeza mundial do Flamengo, jogou da forma covarde que jogou no Mundial de Clubes contra os grandes clubes europeus. Reconhecendo a grandeza do Flamengo, entrou com 3 zagueiros, 3 volantes, entrou para não tomar gol e tentar fazer um gol na sorte. Foi o que aconteceu com eles no Mundial de Clubes. Só que o Flamengo comete um erro que contra esse tipo de jogo é perigoso, que é o erro de passe. O time do Flamengo está atacando e não é o erro de passe lá perto da área do Fluminense, não, que dá tempo para o time recompor. Não, é o erro de passe na intermediária. Intermediária defensiva e intermediária ofensiva. Muitos erros bobos. Pega o time do Flamengo saindo pro jogo, contra-ataque. Foi assim contra o Santos, foi assim contra o Fluminense. Outra coisa que foi muito ruim no Flamengo, a nossa marcação-pressão começa lá, né? No caso de ontem, o time que começou jogando, Cebolinha, o Wallace, Arrascaeta e Luiz Araújo, pegando, né, os defensores do Fluminense. Os nossos 2 volantes sobem, a Alan e Jorginho sobem para bater também com os 2 volantes deles e com os meias. E a nossa linha defensiva, Varela, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira, tinha que subir também para empurrar o ataque do Fluminense para trás. Aí você encurrala o adversário. Mas não sei por que a nossa última linha, a nossa linha defensiva ficou afastada dos nossos volantes. Então o Fluminense saía com chutão. Quando o Flamengo, isso aí também eu achei um pouco de erro dos zagueiros, um pouco de insegurança.
Tinha bola que o Léo Ortiz, Léo Pereira, os próprios laterais, né? O Léo Pereira que quebrou o galho lateral, podia dominar e sair jogando, eles rebatiam de cabeça para frente. Como o time do Flamengo, o resto do time do Flamengo estava todo lá na frente marcando pressão, o Fluminense ganhava essa segunda bola. Por quê? O Fluminense dava o chutão, os jogadores da segunda linha do Fluminense já se adiantavam para pegar essa segunda bola. E aí dificultava o Flamengo. O Flamengo estava em desvantagem numérica. E algumas vezes também aconteceu do Fluminense dar o chutão e o jogador de ataque do Fluminense conseguir fazer a parede e segurar para esse meio de campo do Fluminense que vinha. Então, na minha opinião, o erro não era dos atacantes do Flamengo, nem dos dois volantes. O erro era que a linha defensiva não compactou. Então ficava um buraco no meio de campo. Que o Fluminense algumas vezes conseguiu atacar a gente dessa forma, certo? Então o jogo foi aquele jogo, o ruim tecnicamente. O Fluminense, como eu já disse, vai passar vergonha nesse esquema covarde dele, se for jogar contra os times de ponta do Brasileirão. E o Fluminense também não levava tanto perigo, mas quando recuperava a bola, devido aos erros de passe do Flamengo, conseguia contra-ataque. O Flamengo, sem capacidade técnica nenhuma ofensiva, também não levava perigo. Aí até que vem as substituições, né? Fiquei bem irritado, quem me acompanha sabe, quando eu vejo o Juninho entrar antes do Pedro, a única explicação plausível é a questão de parte física, sabe? Então o Felipe Luiz faz as substituições, o Flamengo não melhora, continua aquele jogo amarrado, um jogo muito ruim tecnicamente, até que entra, né, o diferencial do jogo aos 26 minutos entra o Pedro. Com o Pedro, era o que o jogo pedia. O Flamengo precisava de um 9, que o Flamengo não conseguia entrar na área do Fluminense, na parte técnica, tabelando pelo meio, mas conseguia chegar aos trancos e barrancos, mas conseguia chegar na linha de fundo. Então precisava de alguém ali na área. E aos 39 minutos do segundo tempo, numa cobrança de escanteio, o Pedro, oportunista, gol de centroavante, gol com a cara do Pedro, sabe se posicionar, sabe finalizar, faz um gol. Um gol que é para selar a paz, né, no Flamengo. Acho que já está tudo bem entre Felipe Luiz e Pedro. Não precisam conversar, não precisam ser amigos, é o que o Felipe Luiz falou. Mas cada um fazendo o seu papel, e é o que eu digo. E repito, a melhor contratação do Flamengo nessa janela vai ser a volta do Pedro. O departamento de futebol do Flamengo, liderado pelo Boto, é horrível, é fraquíssimo. O Boto é fraquíssimo, sabe? Não dá para entender. Só para não me alongar muito sobre o Boto, que é um assunto que eu realmente não gosto de falar, é evidente o fracasso que é o trabalho dele até agora. O Flamengo está com uma proposta excelente da Roma para vender o Wesley. O jogador já aceitou o contrato, né? Vai ganhar dinheiro dele, merecido. Já está com a cabeça lá. Mais uma vez, o Wesley já tiraram o Wesley ia ser vendido, tiraram ele do aeroporto e voltou. A minha grande preocupação olha o amadorismo. A Roma deu um prazo até hoje, às 7 horas da noite, para o Flamengo aceitar ou não a proposta de 30 milhões de euros. 25 milhões fixos e o resto através de metas lá, que o jogador sempre consegue bater essas metas. Só que o Flamengo está falando, a diretoria do Flamengo está falando que só vai vender o Wesley se tiver um lateral, se repor. O Boto não vai conseguir trazer um lateral até hoje às 19 horas. O meu medo é o Boto achar lá um lateral direito da Lituânia que joga na segunda divisão da Grécia. Cara, vende o jogador. O Wesley é um dinheiro que o Wesley, na minha opinião, posso queimar a língua, tá? Posso queimar a língua, não tem problema. Na minha opinião hoje, esse dinheiro é justo, é mais do que o Wesley joga. Pega esse dinheiro logo, sabe? O jogador quer ir, mano. Com razão dele, não tira a razão do Wesley não, porra.
Depois contrata, vai quebrando o galho com Varela. Fazer o quê? Tinha que ter pensado isso antes, não agora. Desde o ano passado que se fala que o Wesley vai ser vendido. Aí chega agora, vou procurar um lateral com a proposta excelente da Roma na mesa. Amadorismo. Não sei da onde que tiraram esse Boto, velho. Não sei da onde. O Boto trabalhou no time da Ucrânia, mano. Futebol da Ucrânia. Aí trabalhou no clube de Portugal, que também não quer dizer nada. Mesmo Benfica, mesmo Porto. É segundo escalão da Europa. Então, assim, essa questão do Boto tá horrível. Horrível. Tá? E aí o Flamengo faz 1-0, voltando pro jogo. Pedro faz o gol. Sela ali a paz. Beijo o escudo do Flamengo. O Pedro, cara, é craque. Sou fã do Pedro, sabe? É flamenguista. Quer estar ali. Então tá tudo bem. Não vou relatar o incidente que passou lá com o Boto, que já é passado. Só que o problema hoje do Flamengo não é Felipe Luiz, não é Pedro, é o departamento de futebol, que é ineficaz, velho. Então o Flamengo, do time ideal do início da temporada, tudo indica que vai perder o Wesley, o Gerson saiu, o Cebolinha e Michael não podem contar com ele, o Luiz Araújo e o Plata são bons coadjuvantes, o Bruno Henrique está na reta final de carreira, também não consegue manter um nível alto de atuação, é um jogo bom ali, outro aqui. E aí, o Arrascaeta, desde que voltou do Mundial de Clubes, não jogou bem nenhum dos 3 jogos, São Paulo, Santos e ontem contra o Fluminense. Cadê o reserva do Arrascaeta ou alguém para disputar a posição com ele? Aí fica se falando nesse Carrascal aí, que eu não conheço ele, sabe? Não conheço mesmo, não sei. Mas tá virando outro Claudinho. Aí você vê times aqui do Brasil, contrata um jogador que ninguém fica sabendo. O Palmeiras contratou um atacante paraguaio que estava na primeira divisão da Inglaterra, tal do Sousa. Não faço ideia se joga bem ou se não joga, mas contratou, não vazou informação, não teve novela na negociação. Foi lá e contratou. Se vai jogar bem, não sei, nem me importa. Só estou dando um exemplo da diferença de departamento de futebol. Então, assim, perdemos peças importantes. O Pulgar se machucou. O Pulgar faz muita diferença no time do Flamengo, sabe? Na minha cabeça, o Alan, eu vejo alguns torcedores e respeito totalmente. Eu já passei por isso com alguns jogadores, de você querer que o cara jogue bem pro Flamengo e bem. Então, eu não me iludo, assim. Na minha opinião, o Alan não vem jogando bem, não vem jogando mal, igual ele estava jogando. Mas eu acho que o Alan tem um erro terrível para volante, que é fazer falta boba. O volante tem que fazer aquela falta para matar um contra-ataque, matar a jogada. O Alan ontem fez uma falta no Canóbio, velho, no primeiro tempo. O Canóbio estava em cima da linha lateral, marcado pelo Alan e pelo Danilo, mano. E nós estamos falando do Canóbio, não é do Cristiano Ronaldo, não. Ele não ia arrumar nada. Aí o Alan vem trombando, bate no cara, falta, cruzamento para a área. Outro que eu acho que, assim, é um bom reserva, nada mais do que isso, é um bom cara para ter no elenco, é o Varela. O Wesley vai sair. Eu sou totalmente favorável à venda do Wesley, totalmente. Só que o Flamengo tem que trazer um lateral. Um lateral para chegar e jogar de titular. Aí que tá, como eu já disse, aí o Boto vai conseguir. O Boto vai aparecer lá com o scout dele com o jogador da Letônia. Olha, vai por mim, hein? Então, assim, sabe, o nosso ataque, pelo amor de Deus, vou repetir, Michael não dá para contar, Cebolinha não dá para contar, Bruno Henrique é bom para entrar no segundo tempo, porque não consegue manter nível de atuação, o Plata, bom coadjuvante, Luiz Araújo, bom coadjuvante, o Juninho, para mim, não é jogador de futebol. Tô vendo uma galera aí, o Juninho que deu o passo pro Pedro. Cara, lógico, o cara não é nenhum bonde também, né? Mas não tem talento nenhum para estar no Flamengo, o Juninho. O único atacante, assim, que a gente tem é o Pedro. Um cara... Fomos campeões brasileiros da Libertadores de 2025. Pedro, esse cara, beleza. O resto não dá. Então, a janela vai até 2 de setembro. Muito tempo.
Acho que o Flamengo tem que trazer jogador aí para essas posições. Trazer uns 2 pontas e alguém para jogar junto ou no lugar do Arrascaeta. 3 jogadores para chegar e jogar. Fora lateral direito, 4 jogadores. Agora a pergunta é, o Boto conhece esse mercado aí? O Boto conhece mercado lá da segunda prateleira da Europa, velho. O Boto nunca foi dirigente de time grande, da Itália, da Inglaterra, da Espanha. Então o mercado que ele conhece é igual a pessoa que não, né? A pessoa que tem, igual eu, tem um carro popular. Eu conheço o mercado de carro popular. Eu vou saber o preço do carro aqui popular 1.0. Eu não faço ideia de como que é o mercado de carro de luxo. E o Flamengo tem que ir no mercado para comprar carro de luxo. Mercedes, BMW. E o Boto quer trazer carro popular pra gente. Loucura, mano. Então, assim, para terminar, vitória importante pra gente não ficar, né, longe do Cruzeiro. Se a gente vencer o Sport, que é o jogo atrasado, a gente empata o número de pontos com o Cruzeiro, né? Não deixa o Palmeiras chegar perto da gente, que é um rival também que vai crescer no campeonato. Então, assim, vitória importante, mas futebol sofrível. Tem que melhorar. Parte técnica, tem que melhorar aquela vontade dos jogadores, isso me preocupa. O time muitas vezes fica apático, sem tesão, preocupante. Já tem jogo quarta-feira dificílimo contra o Bragantino, sabe? Não sei se o Pedro vai ter condições de jogar os 90 minutos, mas bota o Pedro de início. Ele joga o primeiro tempo, mais 15 do segundo. Acho que ele aguenta, tá bom, né? Mas vamos ver aí, torcer pro Flamengo melhorar nesses aspectos. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço.